Sejam todos bem-vindos ao Santa Júlia Conecta. Hoje estamos recebendo em nosso episódio o diácono Hingson. Ele que é diácono da Arquidiocese da Paraíba e está na paróquia São José Operário, lá em Cruz das Armas. Também ele é o coordenador da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos daqui da Paraíba. E hoje vamos bater um papo super interessante. Tudo isso no oferecimento da Paulus João Pessoa. A Paulus, que é a maior e melhor editora no segmento católico aqui no Brasil. Lá você encontra mais de 4.000 títulos para desfrutar no mundo cristão. Também você encontra acessórios e artigos de decoração para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu grupo de oração, para a sua comunidade. E nesta semana, você que está acompanhando o Santa Júlia Conecta, apontando o seu celular para esse QR Code que vai aparecer aí na sua tela e colocando o nosso cupom SantaJúlia10, você terá 10% de desconto em toda a linha editorial da Paulus. Está imperdível. A Paulus, que é nossa parceira, oferece para você 10% de desconto durante essa semana em toda a sua linha editorial. Então passa lá, que Antenor, que Ana Paula vai atender você com maior prazer, com maior amor. Também o nosso programa é no oferecimento da Escola de Saberes, Escola de Habilidades Humanas, para pessoas típicas e atípicas dos 7 aos 17 anos. Então você papai, você mamãe, que quiser promover e estimular melhor a habilidade do seu filho, vai lá, Escola de Saberes. Você pode também apontar o seu celular aí no QR Code que está na tela e será encaminhado diretamente para o pessoal do call center. Tá bom? Então, muito obrigado, Escola de Saberes, por sua parceria conosco em comunicar a esperança. E você, que quiser ser um parceiro nosso aqui do Santa Júlia Conecta, você pode ligar para a Paróquia Santa Júlia através do número 3244-7592 e falar, eu quero ser um parceiro do Santa Júlia Conecta e estaremos aqui te esperando para comunicar a esperança. Tá bom? Então, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco e vamos começar o nosso bate-papo hoje com meu amigo Hingson. Seja muito bem-vindo, Hingson. É uma alegria tê-lo aqui conosco no Santa Júlia Conecta, primeira vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Nilcinho, obrigado a você, a todos os que nos acompanham, né, no Santa Júlia Conecta. Obviamente, como esse trabalho ficará gravado, eu não sei nem se eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas aqueles que acompanharão, obviamente, em horário oportuno, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você, né? E revê-lo, você que é um conhecido meu já de muito tempo. Fico muito feliz, muito contente em saber que a Paróquia de Santa Júlia oferece esse espaço de comunicação, de transmissão dos conteúdos da fé, de formação também, né? Obviamente, não deixa de ser um instrumento de formação, né? Com, digamos assim, com visões, com percepções, com olhares diferentes, com saberes diferentes sobre determinados temas. Eu acho que é uma boa iniciativa pedagógica, catequética, formativa, que ajuda os nossos leigos, as nossas paróquias, os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham, como também até pessoas de outras confissões religiosas, que de repente não católicas, mas que nos assistem, nos acompanham. Então, muito obrigado pelo convite e estou aqui à sua disposição. Eu vou fazer só um adendo aqui nessa sua fala. Hingson e eu, nós nos conhecemos na Faculdade de Direito lá do UNIP, né? Passamos contemporâneos. Um período lá estudando juntos. Não sei se foi na mesma turma, foi? Não. Iniciamos juntos, mas não terminamos juntos. É verdade. Você ficou por um turno e eu fui para outro. Exatamente. Mas é um amigo aí de caminhada aí no direito e muito bom reencontrá-lo sempre. Obrigado, para mim é uma satisfação. E hoje, na grata satisfação de tê-lo aqui conosco como diácono da Arquidiocese da Paraíba. E eu já começo perguntando a você, meu amigo, qual é a origem do diaconato, da diaconia?
E faço outra pergunta. Cristo é o primeiro diácono? Muito bem. São perguntas interessantes. Primeiramente, eu penso que você oportuniza para nós e para quem nos acompanha, dentro principalmente da comunidade católica, né? Por incrível que pareça, eu preciso fazer essa ressalva, que talvez antes mesmo de te responder essa pergunta, eu preciso fazer uma afirmação. Lamentavelmente, nós temos uma constatação de que o diaconado é um ministério ainda desconhecido dos próprios católicos, né? Não são todos, obviamente, já há uma compreensão mais madura, mais extensiva. Aqui na Arquidiocese da Paraíba, nós temos uma extensa presença efetiva e afetiva, colaborativa dos diáconos em diversas paróquias, em diversas frentes sociais, caritativas e até mesmo administrativas, né? Nós temos diáconos nossos que colaboram no Tribunal Eclesiástico aqui da Arquidiocese da Paraíba, né? Junto à administração, enfim, pessoas que... Então, ainda é um ministério bastante desconhecido, né? Sempre alguém nos aborda ou nos chamando de padres, né? E aí a gente compreende, nós não somos grosseiros, obviamente, a gente tenta explicar, não, eu sou diácono. Ah, você é diácono, mas vai ser padre quando? Sempre tem essa associação. Né? Sempre, mas é isso, o nosso povo também não tem culpa nisso. Obviamente que tudo isso é fruto de uma herança histórica, também por conta de fatos de origem teológica e pastoral. Eu vou pedir licença para você, fica à vontade, meu amigo, para tentar ver se em pouco tempo aqui eu faço uma pequena linha do tempo, né? Obviamente que você pergunta assim, o que é o diaconado? O que foi que originou? Onde é que Cristo foi o diácono? Foi o primeiro diácono? Longe de mim negar com uma resposta como essa, né? Eu vou usar até aqui um termo assim, na lógica, existe um princípio chamado princípio da não contradição, né? Ou seja, não pode existir uma afirmação, uma resposta falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O que significa dizer? Que, claro, afirmativamente, Cristo eu não digo apenas o primeiro, mas o modelo de diácono. Em que perspectiva? Primeiro, a própria raiz grega da palavra, diácono, ou seja, servidor, né? Então, ele é aquele que veio trazer para nós, aí eu faço uma leitura a partir da compreensão da comunidade de Marcos, de São Marcos, dos textos de Marcos. É aquele que veio nos mostrar um reino de paz e justiça, de amor, né? Mas, acima de tudo, e aí já levo para um outro evangelista sinótico, a gente pode pegar um pouco de Mateus e um pouco de Lucas, que é aquele que não apenas inaugura o reino, nos mostra quem é o Pai, mas é aquele que vem nos tornar amigos e não apenas servos seus. E nessa proximidade entre Cristo e a humanidade, né, quando ele vem mostrar para nós o rosto do Pai, ele é aquele que se inclina, ele é aquele que coloca sobre os rins, né, a toalha e exerce, portanto, um comportamento que era puramente dos escravos. Nós sabemos que aqueles que se inclinavam a lavar os pés na tradição bíblica eram os escravos, por quê? Porque quando chegavam os seus senhores para se alimentar, né, como vinham a pé, não havia os transportes que nós temos hoje, a sujeira dos pés, para se sentar, digamos assim, à mesa, até porque era no chão que se sentavam, vinham os escravos e lavavam os pés, que era para ver se diminuía um pouco até mesmo o odor no momento da refeição. Então, esse é o gesto de Cristo. Então, se ele faz esse gesto e toda a sua vida, toda a sua presença ministerial é uma presença de diaconia, de serviço. Bom, nessa perspectiva, é lógico, Cristo é, né, o modelo referencial, o primeiro diácono, claro, sem dúvida nenhuma, afirmando a sua pergunta. Agora, historicamente, nós temos a figura do diaconado instituído, digamos assim, divinamente por Cristo. Isso aqui eu trago reminiscências
de uma enciclopédia sobre o sacramento da Ordem de Francisco Taborda, que é um jesuíta, né? Mas também outros escritos que apontam, claro, que existem algumas referências históricas interessantes. Primeiro, bíblicas, nós temos ali o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, onde em várias traduções você vai perceber que a instituição dos diáconos, os 7 primeiros diáconos, enfim, obviamente que aquela instituição tinha um contexto, que era um contexto de servir às mesas e aproximar-se da comunidade helenística, ou seja, crescia-se muito a adesão ao cristianismo, principalmente entre os pagãos, saindo um pouco ali da região da Palestina, tomando proporções geográficas bem para além daquilo que os 12 poderiam, daquilo que os apóstolos poderiam dar conta. Então há uma necessidade, e aí por essa necessidade, no momento, como está lá colocado no livro dos Atos, você percebe bem que há os elementos próprios que a gente vê, inclusive, no rito da ordenação, de certo modo, né? Que é o que constitui o sacramento, que é o quê? O chamamento, a eleição e o envio daqueles 7, né? Com o símbolo característico, material, digamos assim, visível. Já tivemos aqui uma boa aula sobre sacramento, né? Com o Vanderlan, não vou aqui repetir. Mas o gesto da imposição das mãos, que é o que acontece lá no livro dos Atos, e isso prefigura, isso mostra claramente que é um gesto de quê? De transmissão do Espírito Santo, da força do Espírito, para aqueles 7 ali. Nós temos 2 bastante conhecidos, Filipe e Estevão, né? Nós temos ali Nicanor, enfim, temos vários nomes daqueles 7. Aí agora alguém pode perguntar, quem estiver ouvindo o Santa Júlia Conecta, mas, diácono, existem divergências históricas e teológicas que não aceitam a tese de que aquele capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos seja, de fato, a instituição do diaconado. Perceba, do diaconado como ministério, porque diácono, a raiz grega significa servir. Então, isso já está em Cristo, obviamente. Isso já está nas primeiras comunidades, né? Então, essa raiz do sentido do diaconato, isso tem instituição divina. Agora, como um ministério instituído, lê-se, portanto, como algumas referências, alguns pensadores bíblicos, alguns exegetas, entendem que ali existe sim uma instituição do ministério e outros não. Principalmente grupos de teólogos e exegetas protestantes do século XIX, por exemplo, vão colocar de que não, ali não há uma instituição do ministério diaconal. Então, é como a gente diz no direito, essa doutrina ela não é unânime entre os biblistas, entre os exegetas, né? De que ali de fato tenha havido. No entanto, preste bem atenção, a tradição da igreja, séculos depois, principalmente depois da compilação dos livros canônicos, né, que se vai dar principalmente até depois do século V para frente, vai entender de forma muito catequética que, de fato, ali há, sim, a instituição do ministério diaconal. Agora, você tem também convergências e divergências até mesmo entre os padres da igreja, né? Você tem Santo Irineu, né? Num dos escritos conhecidos dele contra os hereges, né? Ali pelo ano mais ou menos de 180, em que ele confirma, inclusive lá na frente, séculos depois, vai ser referendado por Santo Agostinho, que de fato existe ali, de fato, a instituição do ministério diaconal. Visibiliza-se, né, essa percepção ali também de instituição. Mas aí você vai ter São João Crisóstomo, que já vai entender um pouco diferente. Não, ali não está... obviamente, visibilizada a instituição do ministério diaconal. Por quê? Porque aí, para além de um aspecto meramente rubricista da coisa, há o elemento teológico. Por quê? Porque é que alguns não acreditam, na perspectiva teológica e bíblica, de que ali não há uma instituição propriamente, o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, veja, eu estou falando disso, do diaconado, porque não há menção lá o nome diácono. Né? Existe a menção à instituição de 7 que foram chamados, né, para serem enviados
Inclusive, estes que foram enviados para evangelizar os pagãos, os de cultura helênica, né, os que vinham ali para além da Palestina, tiveram a audácia, isso aqui é preciso ser dito, né, de levar o evangelho a regiões distantes da Palestina, até mesmo antes de São Paulo. Né? Nós vamos ver isso. Né? É, de certo modo, inspirado naquela espécie de diáspora deles, quando eles saem, né? Que lá na frente o apóstolo Paulo vai se inspirar para, de forma mais, digamos assim, concreta, no Concílio de Jerusalém, referendar a necessidade de que será preciso levar o evangelho para outros espaços. Mas aí, repito, a divergência teológica seria um pouco nessa perspectiva, né? Alguns acreditam que sim, como citei aqui Santo Irineu, lá na frente Santo Agostinho, Hipólito, né, também vai referendar um pouco isso, mas já há, por exemplo, outros que não atestam tão claramente e não concordam de que ali há uma referência à instituição do ministério diaconal ali no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Aí você pode perguntar também, sim, e quais são as críticas históricas? E aqui é muito importante fazer um aspecto e um destaque, eu acho que atual até para os nossos dias de hoje. Como é importante a compreensão histórica dos fatos. Ninguém faz história, Nilcinho, apenas para fazer rememoração, digamos assim, de fatos de outrora. Né? Ninguém aqui faz história ou cita a história apenas para ficar como um saudosismo de antes. Na verdade, um dos papéis ou uma das atribuições fundamentais que a história tem é fazer com que nós, ao olharmos o presente, vermos o que acontece no presente, a gente lance um olhar para o passado para exatamente tentar encontrar consistência naquilo que vemos hoje. Sim. Porque aquilo que no presente se coloca para nós, tem até alguns pensadores que dizem isso, né? É como se fosse uma ponta de iceberg. Tudo aquilo que a gente visibiliza hoje, em qualquer fato histórico que se apresenta, como o caso do diaconado, a gente tem que ver que mais profundamente existem raízes. Por que que hoje o diaconado chegou a ser uma instituição permanente e visível na história da igreja? Porque, para além da divergência teológica, que eu coloquei aqui, há uma divergência histórica. Qual seria? Vamos lá. Nos primeiros séculos, século II, século III, nós temos até na Didascália Apostolorum, né? Nós temos uma referência de que o diácono era o ouvido, a boca e o coração do bispo, né? Nós, até praticamente o século III, e vai ter o auge no século V, o diácono era responsável por administrar e ser até mesmo núncio do bispo em certas regiões distantes da sua sede governamental. Você tinha, por exemplo, na igreja de Roma, ela foi dividida em 7 grandes territórios, não é? Então você tinha um diaconado que estava intimamente ligado ao ministério do bispo, não é? E que obviamente era a extensão, uma espécie de longa manus. O ministério do diácono é intimamente ligado ao ministério do episcopo, como ainda é até hoje. Por né? isso que é um colaborador. É um colaborador. É um colaborador do bispo. Exatamente, um colaborador do bispo, também colabora com o presbítero, mas fazendo esse olhar histórico, a gente vai perceber o quê? Século II, século III, século IV, a gente tem essa figura muito proeminente. Citei aqui a Didascália Apostolorum, mas também você tem a Didaqué, né? Perfeito. Você tem aqui referências muito concretas para além da Sagrada Escritura, muito embora nós estamos falando de textos que são muito próximos dos textos sagrados. Você tem escritores desses textos ou discípulos desses textos que foram, por exemplo, próximos do evangelista João, né? Ali pelo final dos anos 90, início dos anos 100, são contemporâneos de textos como o Apocalipse, como as cartas joaninas, Sim. como o Quarto Evangelho, enfim. Então não estou falando aqui de textos que foi escrito na Copa do Mundo de 90 na Itália, não. Eu estou falando de textos que remontam ao início dos primeiros séculos. Exatamente. Então você tem referências muito concretas ao ministério do diaconado, né? Desse ministério muito próprio do bispo, exerciam o governo na igreja, né? Há certas estruturas, inclusive há também denúncias nessa época. O próprio Hipólito vai fazer denúncias, por exemplo, de alguns atos de corrupção. Tiveram diáconos também que na administração dos bens da igreja, um deles inclusive chegou a denunciar
de que sequestrou patrimônios dos bens da igreja daqueles primeiros séculos e fugiu para a África. Né? Isso para mostrar aqui como era proeminente essa figura do ministério diaconal. Né? A figura, o ato existia muita simonia nessa época? A venda dos cargos eclesiásticos? Não, propriamente nesse contexto ainda dos primeiros séculos, não tanto. Ainda não, né? Isso é mais a partir do que nós chamamos, né, de início da Alta Idade Média, um pouco para frente. Mais né? para frente um pouco. Que isso vai se dar mais no declínio do Império Romano, ali eu acho que final do século V para frente, né? E início da chamada Alta Idade Média. Esse contexto da simonia ainda não se visibiliza nem tanto, até porque a própria estrutura dos sacramentos ainda estava em processo de performatização. Né? Essa categorização dos 7 que nós tradicionalmente temos hoje, né? Isso ainda estava em processo de discussão. Nós estamos falando de um contexto histórico próximo de concílios como de Nicéia, de Constantinopla, que ainda foram responsáveis, portanto, pela elaboração, posso dizer assim, de uma espécie de espinha dorsal daquilo que são as verdades de fé que até hoje nós professamos. Em 2025 mesmo agora, nós celebramos os 1.700 anos do concílio de Nicéia. Né? Então, enfim, ainda nem tanto esses elementos. Mas o que eu quero apenas deixar de forma muito destacada é de que você tem nos primeiros séculos essa proeminência do ministério diaconal. Mas aí o que é que ocorre? Com o Edito de Milão, né, que é um edito que, de certo modo, acolhe bastante o cristianismo dentro da estrutura do Império Romano, e você também tem o chamado Edito de Tessalônica, em 380. O que é que vai acontecer com esses editos? Com o acolhimento do cristianismo, como até alguns costumam falar e outros não acham historicamente corretos essa afirmação, mas uma espécie de aceitação do cristianismo como religião do império, né? Embora isso não esteja totalmente correto, essa afirmação, o que é que acontece? Com esses editos que acolhem, de certo modo, o cristianismo dentro da estrutura do Império Romano, a gente sabe que uma das características do Império Romano é o seu expansionismo territorial, né? O que é que acontece? Há também o crescimento das comunidades. E aí o que é que acontece? Na Didascália, por exemplo, na própria Didaqué, mas em outros textos dos padres, nós vamos ver, por exemplo, quem era que até mais ou menos o século III, século IV presidia a Eucaristia. Era a figura do episcopo, do bispo, né? Em torno dele, aí chega o século IV, século V, principalmente com esse edito de Tessalônica, com esse crescimento das comunidades, aí vai se iniciar o chamado processo de sacerdotalização do clero, que é onde a figura do sacerdote começa a se tornar muito proeminente e vai se espalhando nessas comunidades. Então, o bispo geralmente presidia a Eucaristia pela manhã, o diácono era inclusive o assistente que ajudava a repartir o pão, né, a distribuir. Está vendo, minha gente? Você que não conhece o ministro, você que tem um diácono na sua paróquia, que acha que o diácono é apenas um coroinha do padre. Eu estou brincando, desculpe dizer isso, porque eu já ouvi pessoas dizerem isso. Ah, diácono, eu pensava que vocês eram coroinhas com pós-graduação lato sensu, estrito sensu, uma professora da universidade. Ajudante do padre, né? As coisas. Ela disse isso com brincadeira, obviamente, eu a conheço e ela disse, não, eu tô brincando, viu, Diácono? Não, minha filha, tudo bem, eu ligo. Você tem liberdade de brincar. Eu pensava que vocês eram homens graduados que tinham uma pós-graduação em estrito sensu, um doutorado, um mestrado, mas que só é só o padre e o bispo. Não, perceba que eu estou falando de um exercício já na atividade, por exemplo, da celebração da Eucaristia, né? Onde o bispo geralmente celebrava pela manhã e o diácono era aquele seu assistente. Pois bem, quando há esse movimento de sacerdotalização, obviamente que é designado, a partir desse edito, que primeiro é preciso fazer também uma rememória, né? A compreensão de que o diácono também exercia um munus docere, ou seja, de ensinar, né? Era juntamente com o bispo, né? O bispo governava tudinho, mas o diácono também tinha uma proeminência e uma característica de ser também um catequista, um ensinador, um propagador, um pregador da palavra.
Por isso hoje também a tríplice dimensão, a liturgia, a palavra e a caridade. Então quando você também vê um diácono pregando na sua paróquia, não pense que foi uma invenção de 2 anos para cá, não. Isso inclusive remonta ao início do cristianismo, né? Porque também o exercício da docência, do ensino, da pregação, era também algo vivido, caracterizado, parte do ministério do diaconado. Pois bem, voltando ao que disse antes, com esse processo de sacerdotalização do clero, século IV, século V para frente, onde se começa a compreender que, para além do bispo, é preciso instituir sacerdotes para que celebrem, em nome dele, a Eucaristia nessas comunidades que começam a se expandir. Gente, só um parênteses, eu estou colocando essas informações aqui de forma muito genérica, viu? Sim. O tempo não permite entrar em detalhes. Então, tiver algum historiador aí, pós-graduado em Harvard, que está dizendo, não, peraí, é preciso remontar esse detalhe aqui, o tempo não dá, viu? Um guru da internet que aparece por aí. Hoje, inclusive, temos muito isso. Eu estou tentando aqui fazer feito caldo de cana. Sabe o que é caldo de cana? A gente pega a cana, aí moia, o cabo... Não, dá para só moer uma coisinha. O cabo dobra a cana para tirar o resto, viu? Então, o que é que acontece? Voltando ao assunto. Então você tem esse movimento, essa presença dos sacerdotes nas comunidades do cristianismo primitivo que cresce. E é aí onde vem, eu falei de um pouco da questão teológica, onde se diverge acerca do capítulo 6, se ali ou não foi instituído o diaconado, aí você vem um aspecto histórico agora. Com esse movimento de sacerdotalização do clero, século IV, século V para frente, o que é que acontece? De certo modo, o ministério do diaconado é um pouco engolido. Desculpe a expressão. É como que fosse subsumido ali. É como se tivesse agora quase que desnecessário. Eu não queria usar essa expressão. Uhum. O diácono ainda continua presente. Também agora como colaborador do presbítero e tudinho. Sendo que na prática, o que é que acontece? Como o diácono não pode presidir a Eucaristia, no sentido de celebrar a Eucaristia, só o episcopo e o presbítero, no caso, o sacerdos, né? O sacerdote. Então, isso, de certo modo, vai ser suprimido. Se o diácono quisesse celebrar, ele teria que pedir ao bispo a ordenação, a ser ordenado sacerdote, né? Então, isso, de certo modo, vai sendo engolido. É aí onde nós temos, repito, bem en passant, né, como eu falei agora, não vou entrar aqui muito em detalhes, mais de quase 1000 anos em que o ministério do diaconado, e aí é algo que eu gostaria de dizer a vocês um aspecto interessante. 1000 anos, não que o diaconado deixou de existir, porque se é ministério instituído divinamente, é errôneo dizer que esse ministério foi destruído, foi apagado. Não, ele continuou existindo, sendo que numa espécie daquilo que alguns estudiosos chamam, né, de como se fosse uma prática extensiva, uma preparação em vista do ministério sacerdotal, né? Porque a gente tem que falar um pouco na linguagem bem simples, mas como uma etapa preparatória, né? Como fosse uma coisa em vista do ministério sacerdotal lá na frente a ser recebido, né? Então, isso durante um intervalo de muito tempo. Isso vai ganhar um certo auge até, minha gente, no Concílio de Trento, né? Se você pegar o catecismo, né, daquele concílio, se você pegar a compreensão que aquele concílio vai ter, onde há o estabelecimento, por exemplo, das ordens maiores, das ordens menores, então você vai ter, por exemplo, uma compreensão de que o diaconado ainda continua como um estágio para o recebimento mais à frente da ordem do sacerdócio, para se tornar sacerdote para poder celebrar a Eucaristia e ser também um colaborador, uma extensão do bispo naquela comunidade. Então, em rápidas palavras, Nilcinho, eu tentei aqui compilar se brincar aqui, mais de 500 anos de história, né? Em poucas palavras. Isso para dizer que as divergências um pouco teológicas e históricas que não dão muita unanimidade, muito embora a igreja, oficialmente, pela sua tradição, entende que o capítulo 6 é dos Atos dos Apóstolos, sim, um texto referencial para entendermos ali a instituição do diaconado, muito embora haja essas divergências
históricas e teológicas que permearam a igreja até antes da instituição ali próximo, já no Concílio Vaticano II. Que maravilha, que maravilha. Eu vou deixar meu amigo Rinkson dar um golinho na água, molhar essa garganta. E enquanto isso, eu quero, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, a Paulus João Pessoa, ela que está conosco aqui no Santa Júlia Conecta, e é a maior e melhor livraria e editora no segmento católico no Brasil. E na Paulus, esta semana, você vai encontrar, acessando aí a câmera do seu celular, no QR Code da tela, você colocando o cupom Santa Júlia 10, você vai ter 10% de desconto em toda a linha editorial da Paulus. São mais de 4.000 títulos para você saborear, para você desfrutar neste mundo. Além disso, tem também os artigos e acessórios religiosos para você ter na sua casa, no seu grupo de oração, também no seu trabalho. Então, dá um pulinho lá na Paulus, conhece a loja, que é um ambiente maravilhoso de paz e que você vai encontrar muita coisa boa para você e para os seus estudos no segmento católico e também de outros nichos, de outros segmentos, como, por exemplo, pedagógico, da pedagogia, da neurociência, neurolinguísticas, entre outros. Tá bom? Também agradecer ao nosso parceiro, a Escola de Saberes. É uma escola de habilidades humanas para pessoas típicas e atípicas dos 7 aos 17 anos. Então, papai e mamãe, você que quer estimular o desenvolvimento de habilidade dos seus filhos, aponta aí esse celular no QR Code que está em sua tela, que você vai diretamente para a central de atendimento e você vai dizer, estava assistindo o Santa Júlia Conecta e vocês estavam lá com eles, comunicando a esperança. Vai lá, marca, agenda sua visita e vai conhecer a Escola de Saberes, Escola de Habilidades Humanas. Também você pode acessar no Instagram, que é a Escola de Saberes JP. Tá bom? Meu amigo Rinkson, voltando para a nossa conversa, qual a importância do Ministério do Diaconato a partir do Concílio Vaticano II? Porque você trouxe aí falou de uma era, muitos anos, né, séculos atrás, mas qual foi a importância e o que marcou para o diaconato a partir do Concílio Vaticano II? Olha, Nilcinho, continuando aí o novelo de lã, a gente puxa o novelo de lã, vai puxando e vai. Você falou de algo, você me instiga a falar de algo interessante. Primeiro que, dando continuidade um pouco ao raciocínio anterior, eu falei de que houve um pouco esse intervalo, esse apagão, sei lá o nome que alguém queira dar, né? Do Ministério Diaconal como algo instituído de forma mais presente, né? Como existiu nos primeiros séculos e que depois de quase 1000 anos ficou um pouco ali ainda presente, mas na perspectiva do sacerdócio ministerial. O que é que acontece? Há fenômenos históricos que apontam alguns movimentos, algumas discussões para a necessidade uns chamam de restauração, outros de restabelecimento. O concílio chama de restauração, Concílio Vaticano II, do diaconado como ministério permanente, porque o diácono, se é instituído por Cristo, sempre existiu. Então, o que é que ocorre? Após o final da Segunda Guerra, obviamente que a gente tem um contexto de uma Europa destroçada, né? Alemanha, principalmente, também há movimentos na França, mas mais na Alemanha, por conta de quê? Da necessidade de se haver uma assistência pastoral e religiosa àquelas realidades daqueles países destroçados pelos bombardeios, principalmente da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, há movimentos que começam a eclodir, principalmente nesses dois países, mas também na Bélgica, o cardeal Suedes, enfim, várias figuras de bispos, também de leigos, de teólogos, começam a escrever, começam a se movimentar, e essa movimentação, essa discussão de quê? De restabelecer
o diaconado como um ministério visível, presente, como uma forma também de fazer com que a presença do diaconado seja uma presença também da igreja em realidades onde o sacerdote não pode chegar pelo número mais diminuto, né? Mas também como uma referência a uma igreja mais servidora, né? Mais próxima das realidades das pessoas. Então, todo esse movimento, essas discussões, existem inclusive livros escritos, pena que a grande maioria deles em línguas estrangeiras, como no alemão e no francês, né? Mas também há também no português, as primeiras cartas, os primeiros movimentos, né? Interessante até quem tiver me ouvindo procurar pesquisar, né, esses escritos que falam, né, a partir de pensamentos de teólogos, de bispos, de como seria a realidade de um diaconado como ministério permanente existindo na igreja antes mesmo do concílio restaurar isso, né? Nós temos uma famosa alocução, uma fala de Pio XII, que encontrando-se com um movimento de leigos em Roma, ele, em uma de suas alocuções, ele fala até de que, olha, parece que há aí um movimento, há uma discussão para a necessidade, por exemplo, de instituição do ministério, do diaconado, como um ministério separado, né, distinto do presbítero, né, e do episcopo, muito embora ainda não amadurecido essa ideia. Me parece que já, eu estou falando de um papa bem antes de João 23, né? Uhum. Ali, um pouco depois do período do pós-guerra, aquela coisa toda. Então, todo esse movimento, obviamente, que eclode e chega até a estrutura de poder da igreja, chega até Roma, né? A ponto de Pio XII fazer uma referência dessa necessidade. Eu estou falando antes do concílio. E aí, o movimento conciliar, né, começou a ganhar uma certa pujança, né? E aí, há sim uma restauração, né, ou uns chamam de restauração, outras de reintrodução, reconfiguração, do diaconado permanente, né, como algo permanente na igreja a partir do Concílio Vaticano II. Estatisticamente, tem-se informações que é um dos ministérios que mais cresce na igreja, por incrível que pareça, né? Na Ásia, na Europa, na América Latina, mas eu penso, Nilcinho, que a presença do diácono, isso quem diz não sou eu, o Papa Bento XVI dizia isso, o Papa Francisco também, de certo modo, recolocou um pouco essas falas, Paulo VI também, que foi um Papa que deu uma colaboração muito grande, porque como ele foi o Papa do final do concílio, colaborou, por exemplo, para que as instruções normativas da Santa Sé, para aqueles primeiros anos ali, pós-concílio, porque nós sabemos que é um ministério instituído pela igreja, mas os bispos não são obrigados isso fica a cargo de cada conferência episcopal, de cada bispo, de cada diocese, digamos assim, de instituir esse ministério diaconal em sua diocese, né? E aí Paulo VI, de certo modo, deu uma colaboração muito grande, aprovando principalmente as primeiras instruções normativas, né? Nós temos, por exemplo, referências, né, de ordenações feitas quando aqui esteve na América Latina, né, de diáconos permanentes, né, em outros países. Aqui no Brasil também foram ordenados vários bispos que vieram do Concílio Vaticano II, Dom José Maria Pires mesmo, apenas fazendo uma referência aqui histórica necessária, embora não tenha sido ele ordenar o primeiro grupo de diáconos na Paraíba como um todo, porque já existia dioceses. Se não me engano, acho que foi Campina Grande. Se eu não me engano, acho que foi Campina quem ordenou o primeiro grupo. Me corrija até depois aí quem puder fazer essa correção. Mas nós temos aqui um grupo de diáconos ordenados por Dom José Maria Pires nos anos 70, né? Do qual aqui quero fazer uma referência histórica, uma referência presencial e um agradecimento todo carinhoso a um dos que foram ordenados nesta turma, primeira por Dom José aqui em João Pessoa, que é o diácono Manuel Xavier. Meu querido irmão Xavier, você se estiver me ouvindo, ou se isso chegar até você, a nossa gratidão do diaconato da Paraíba, a você que está aí exercendo o ministério na paróquia São Francisco das Chagas, no Rangel. O diácono Xavier é um timoneiro, Nilcinho, é um apóstolo,
É um homem de uma coragem pastoral gigantesca. Atuou em comunidades aqui na periferia de João Pessoa, também trabalhou lá em Várzea Nova, em Santa Rita. Era um homem muito querido por Dom José Maria Pires, por Dom Marcelo Pinto Carvalheira, também por Dom Aldo, enfim, e agora também por Dom Delson. E está vivo, está entre nós ainda, quer dizer, e muito viril, muito forte, muito desejoso de continuar o seu ministério lá na paróquia de São Francisco das Chagas. Quem conhece o diácono Xavier, eu acho que Xavier deve ter batizado, se eu não me engano, acho que metade dos meninos aqui de João Pessoa, entre a Igreja do Rosário em Jaguaribe, São José em Cruz das Armas e Rangel. E também, por exemplo, eu fui batizado também por um colega que foi ordenado por ele, que é o diácono José Ferreira de Souza, que exerceu durante 30 anos, ou quase isso, o seu ministério diaconal na minha paróquia de São José Operário. Né? Eu fui, inclusive, batizado por ele. Foi dessa turma que Dom José, vindo auspicioso do Concílio Vaticano II, com toda essa ideia. Inclusive, há um registro jornalístico no jornal O Norte ou é a União, se eu não me engano, do dia da ordenação. Quem tem esse registro também é um outro grande diácono, que é, inclusive, membro da Academia, eu acho que Paraibana de Letras, o nosso diácono José Nunes, lá de Serraria. Quero mandar aqui, inclusive, um abraço para ele. Ele é historiador, ele que traz para nós esses recortes. Existe essa reportagem, né? A Arquidiocese ordena o primeiro grupo de diáconos casados. Aquilo deve ter causado uma repercussão muito grande, né? Dom José corajosamente ordena, inclusive eu li esse texto dessa reportagem, está lá, um funcionário dos Correios, que era o diácono José Ferreira de Souza, um policial ou era um militar, o diácono Manuel Xavier, um militar reformado, né? Então, é bonito como isso se tornou presente. Pós-Concílio Vaticano II, né? E aí você me pergunta, por que a necessidade de instituir? Aí eu trago uma reflexão do Papa Francisco, falando aos diáconos de Roma, como também o Papa Bento XVI, de certo modo, pincela isso lá naqueles escritos tradicionais dele, uma coleção, uma coletânea, Jesus de Nazaré, né? Eu acho que alguém aqui já deve ter lido esse livro. Ele coloca assim, o diácono, ou eles dois colocam, lógico que em contextos diferentes, mas em resumo colocam da seguinte maneira, o diácono presente numa comunidade paroquial, numa diaconia hospitalar, ou para a igreja ou para o mundo, é um sinal, um sacramento. Não deixa de ser um sinal, sim, né? Estou falando aqui um sacramento porque é como se fosse o 8º dos 7. Não, gente. Sacramento na concepção original da palavra, como um sinal, como uma referência, viu? É um sinal de que a igreja deve ser sempre uma igreja diaconal. Se a tua paróquia tem um diácono presente, é para que o padre olhe para ele e não se esqueça de que ele não deixou de ser diácono, embora seja padre. Bento XVI é quem diz isso. Para que o bispo olhe para o diácono e diga, opa, a minha missão também é servir. Para que os leigos que estão ali presentes naquela comunidade, ao olhar o diácono com a sua estola transversal, com a sua dalmática que lembra um avental, né? Lembre-se que ele é servidor, mas eu que estou lá no banco sentado também tenho que ser servidor. Né? Eu vim para servir, eu vim para que todos tenham vida, mas também vim para servir. Então, o diácono é presente na comunidade, como dizem esses dois papas, é uma seta, é uma referência muito concreta de que a igreja deve ser essencialmente uma igreja servidora. Né? Os grupos, os movimentos e as pastorais, os serviços, tendo um diácono presente na sua paróquia, não deve olhá-lo apenas como alguém que coadjuva, ou que está próximo, adjunto, ou o nome que se queira dar ao presbítero, auxiliando-o na celebração, o que já é, proclamando a palavra, o que já é algo muito grandioso. Ó, quem nos dera proclamar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, preparar as ofertas, como acontecia no início, né? Ele ajudava o bispo, como está lá nos primeiros séculos, na didascália, ou seja, a repartir o pão, a preparar a mesa. É o diácono quem prepara ali, fazendo a colocação
dos vasos sagrados sobre o altar, a preparação do vinho e da água, onde ali tem a humanidade e a divindade de Cristo presente naquelas substâncias colocadas dentro do cálice, onde ele entrega ao presbítero para que o presbítero, em nome da comunidade, recolhendo todas aquelas oferendas, diga de forma silenciosa: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho. E ao final ele faça aquele belíssimo convite: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício... Pois é, lindo, mas você veja, tudo isso antes foi preparado por quem? Por um ministro, por um servidor que chegou, que preparou aquela mesa, né? Ajudou a deixar tudo organizado, não que a função dele seja para aquilo, porque nós sabemos, e aí vem uma outra questão: o diácono é ordenado, o caráter que ele recebe a imposição das mãos na perspectiva do serviço. O caráter que é impresso no diácono, eu estou falando de um caráter que é imprimido, né? Olha aí o tempo, digamos assim, a forma nominal do verbo, né? Essa impressão desse caráter que é dado na vida do ministro ordenado para o diaconado, não na perspectiva de celebrar o sacrifício da missa, mas de ser um servidor. O Papa Francisco dizia: o diácono é o custódio. O que é uma custódia? É o ostensório. O que é um ostensório? Vem do verbo ostendere, mostrar, né? O ostensório que a gente tem, onde é exposto o Cristo Eucarístico, vem dessa palavra, mostrar. Então o diácono é como aquele ostensório, mas na perspectiva de quê? De mostrar que a igreja deve ser uma igreja preferencialmente servidora para os mais simples, para os mais humildes, e essa preferência pelos mais fracos não é discurso na estratosfera, é base e tradição profética. Quando a gente fala das necessidades de assistir os mais fracos, eu faço aqui uma reminiscência ao profeta Amós, ao profeta Oséias, ao profeta Isaías, ao profeta Jeremias. Eu estou trazendo, minha gente, a tradição profética também para fundamentar isso, porque quando a gente fala disso hoje, lamentavelmente, às vezes tem os equívocos e as interpretações errôneas. Exato. Mas para mostrar que a igreja é fundamentalmente servidora, né? Mas também ela é servidora quando ele, o ministro, o diácono, também prepara a liturgia, proclama a palavra, por vezes também é convidado pelo pároco a pregar aquela palavra, né? Mas também é convidado também a transcrever na sua vida aquela palavra que prega, mas não somente o diácono, todos nós batizados, porque quando nós somos batizados, nós recebemos também um tríplice munus, né? Nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, né? E a dimensão profética exatamente também é para a gente anunciar. Por isso que na hora do batizado existe um rito que não é obrigatório, que é o éfata, né? Abre-te os ouvidos, abre-te a boca, para que você, ao escutar, também um dia você anuncie aquela palavra. Então, o diácono, meu irmão, ele está presente nessa realidade. Faço minhas as palavras do Papa Emérito Bento, falecido, e também do Papa, e nosso querido Papa Francisco, também recentemente falecido. A presença desse... E também o Papa Leão, de certo modo, não falando diretamente ao diaconato, mas na sua recente escrita de Lexite, né? Ou seja, ele referencia que esse serviço também aos mais necessitados é um apontamento concreto de que a igreja não deve perder fundamentalmente esse caráter de ser servidora. Então, se você tem a bênção, a alegria, a graça de ter um diácono exercendo o ministério na sua paróquia, às vezes, algum um pouco mais jovem, ainda com algum cabelo preto como eu, né? Mas que já nem tanto, aqui já está cheio de branco já. Mas se você tem alguém mais idoso, né? Ame-o, respeite-o. O tenha também como a referência e a prensa do Cristo na sua comunidade. Como nos diz os primeiros escritos da igreja, né? Ele também é aquele que, em nome de Cristo, deve também ser ouvido, respeitado, né? Considere-o. Aquele sacramento que ele ministra, o batismo e o matrimônio, que são também próprios do ministério diaconal, é também o sacramento ministrado por Cristo em nome dele e é válido, né? Desde que não haja nenhum impedimento, etc., da parte dele, mas até uma expressão em latina, né? Ex opere operato, ou seja, a graça
de Deus independe da santidade pessoal da pessoa, muito embora a pessoa também tenha que buscar essa santidade, tenha que buscar essa graça, mas às vezes eu tenho percebido também alguns testemunhos um pouco equivocados. Existe uma história aqui, isso aconteceu com, eu acho que foi Dom José Maria Pires, eu não vou citar o nome do diácono, né? Porque seria até um pouco deselegante. Uma pessoa chega para o diácono e diz, diácono, que o diácono também é um ministro da bênção. Sim. Né? Ele ministra também a bênção aos sacramentais. É bom porque eu já vou tirando dúvida de um bocado de coisa, né? Porque tem gente que pergunta, o diácono pode dar bênção? Pode, minha gente. Ele também é um ministro da bênção, né? A bênção do Santíssimo pode ser dada, a bênção aos sacramentais, como um crucifixo, uma imagem, enfim. Não apenas o presbítero e o bispo. O bispo, porque tem a plenitude do sacerdócio, né? E o presbítero, que é aquele colaborador mais próximo. Mas o diácono também pode. E existe uma historinhazinha aqui. Isso aconteceu, acho que foi com Dom José, com um determinado diácono. E aí, parece que uma senhora chegou próximo ao diácono e disse, benza aqui o meu terço. E o diácono benzeu, né? E aí, ela foi atrás de Dom José. Dom José, benza aqui o meu terço. Dom José disse, não, o diácono já deu a benção ao terço. Por que eu vou abençoar novamente? Né? Exato. É lógico que eu estou trazendo esse fato aqui. Se alguém tiver lembrado disso, não fique triste, não fique com raiva, não. E nem fique chorando. Ai, meu Deus do céu, foi eu. Não se preocupe. Né? Mas é compreensível a gente ter essa... Porque também, Nilcinho, eu preciso trazer um elemento até um pouco... É triste, talvez até relatar um pouco isso. Mas você acredita que o ministério diaconal ainda é uma realidade, que eu coloquei no início, desconhecida de grande parte dos católicos, mas principalmente por agentes de pastorais. Gente de igreja, de catequista, leitor, gente de ministério de música. Eu achei, diácono faz isso? Eu não sabia, não. O diácono pode fazer o batizado? Eu disse, meu santo, você... Agora, eu teve até um que veio perguntar isso agora no meio de dezembro. Eu disse assim, meu santo, há tanto tempo estás comigo? Eu fiz que nem Jesus. Há tanto tempo estou convosco. Mas eu acho que também isso, eu não culpabilizo, sabe? Sim. Eu acho que é fruto também de um processo de amadurecimento, de formação. Acho que a formação de catequese, de uma pedagogia catequética, que faça compreender que a igreja, no grau do sacramento da ordem, é grau, viu, gente? Não é degrau, não. É bem diferente a acepção teológica disso. Ou seja, existem esses três e de que o diácono também faz parte, né? E que se ele está ali na sua comunidade, repito, como dizia o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, é para que a sua comunidade nunca se esqueça de ser uma comunidade servidora. Que maravilha. Quando você estava falando aqui, de preparar a mesa um pouco tempo atrás, preparar o altar, aquele banquete, né, a água, o vinho, né, a humanidade e a divindade. Mas eu faço só uma memória, uma ressalva, uma memória. Muito me emociona que é papel do diácono, função do diácono, não só no proclamar o evangelho, mas no sábado, a vigília, a proclamação da Páscoa, o exulte. Na vigília do Natal. Na vigília. Quando eu estou ali na Pascom, sempre registrando, que eu vejo ali a figura do diácono, né? No exulte ali, né? Bendito seja Cristo Senhor. Ali, é uma emoção aquilo ali. Eu queria até pedir um parênteses a você, porque a gente assume essa posição de coordenar os diáconos, né? E, assim, nós sabemos que nem todos têm os mesmos talentos, né? Sim. Aí você falou agora, por exemplo, para cantar esses momentos, né? Sim. Aí tem pessoas que não... Eu queria pedir aos irmãos, por favor, compreendam bem. Existem irmãos nossos que não tem lá uma boa cantoria e já tem outros que cantam divinamente bem, né? Aí eu queria até pedir aos irmãos, aos leigos, né? Ao povo de um modo geral. Por quê? Porque às vezes eu já fui em algumas comunidades em que alguns leigos chegaram para mim e vieram se queixar, mas diácono, eu fui na paróquia X e o diácono canta tão rindo. Eu digo, mas minha querida, você, a centralidade que você dá nisso, minha santa, pelo amor de Deus.
Vamos sublimar essas coisas. Porque você Exato. falou em cantar esses porque são momentos que marcam, né? né? E ali você vê a figura do diácono ali fazendo aquilo Mas ali. às vezes eu vejo que às vezes de fato, momentos que marcam, mas tem pessoas que se apegam somente naquilo. Sim. Olha como ele é afinado, como ele canta bem. Sim. Aí o outro que não canta tão bem, mas que vai com todo o coração, com toda a boa vontade, se prepara. Mas mesmo não tendo aquela suas limitações, né? Não tem aquela afinação acústica, às vezes de fato não sai assim tão bem, mas eu queria pedir ao povo que compreendesse, né? Até porque, enfim, como diz a carta aos Coríntios no capítulo 12, o Cristo é o cabeça, nós somos os membros desse corpo, cada um com sua função diferente. Então a gente aceita, mas eu fugindo um pouco dessa coisa, porque você me fala as coisas, aí vai me puxando aqui a memória. Mas existe também um ministério muito importante que não é exercido apenas pelos diáconos. Sim. Os leigos também podem fazer isso de forma muito digamos assim, excelente, né? Que é o ministério das exéquias, né? Nós temos muitos irmãos nossos diáconos que fazem isso de uma forma quase que diuturnamente, viu? Né? Eu tenho informações, até porque eu também recebo convites nesse sentido, que é aquele momento em que nós nos aproximamos da família na dor, na separação de um ente querido. Né? Como temos aqui na Arquidiocese irmãos nossos que conseguem ser um sinal da presença de Deus. Sim. Naquele momento em que a família está ali dilacerada, destruída, é a morte de uma mãe, de um pai, de um filho, é uma tragédia, é um bebezinho que morre de forma prematura. E eu tenho ouvido muitos irmãos contarem assim testemunhos de momentos de exéquias que acontecem e que, veja como é importante a presença do diaconado, que o diaconado não só é ali no altar, como alguém percebe. Outra coisa também, Nilcinho, diáconos nossos que diuturnamente estão, por exemplo, nas pastorais do povo da rua, nas assistências às pessoas em situação de rua, né? Muitos deles estão aí de forma silenciosa, sem alardes, né? Não precisam fazer que nem Carmen Miranda, botar uma melancia para aparecer. Desculpe um pouco a comparação. É porque a gente vive hoje um mundo da mediatização, né? Um mundo da exteriorização, da autorreferencialidade, um mundo que busca, muitas vezes, formar discípulos de si próprio do que de Cristo, né? Nós não somos discípulos do ministro ordenado, quem quer que seja. Nós somos discípulos daquele que morreu e ressuscitou. É o querigma. Exato. É o anúncio fundamental do cristianismo. E aqui quero fazer também essa ressalva, né? De irmãos nossos que estão nessas periferias. Você não sabe... Nos presídios também. Nos presídios. Eu também ia chegar. Temos... irmãos nossos aqui que estão no presídio do Roger. Eu não vou citar nomes, porque se eu citar nomes, o único que eu citei aqui foi o diácono Xavier pela sua história, mas peço perdão aos meus irmãos diáconos que estão me ouvindo, para eu não pecar aqui nem pelo excesso, nem pela exclusão. Então, temos irmãos nossos diáconos no presídio do Roger, né, no Flósculo da Nóbrega, desembargador lá no Padrão, nós temos lá em Santa Rita, em Bahia, temos aqui no Segurança Máxima, acompanhados aí pela Pastoral Carcerária. Temos também diáconos presentes na assistência, por exemplo, a pessoas dependentes químicas. Nós temos diáconos aqui em João Pessoa que criaram espaços de acompanhamentos de dependentes químicos aqui na região no entorno da região metropolitana de João Pessoa. Garanto que muitos leigos não sabem disso, né? Mas, assim, é porque a gente não busca estar dando mediatização a isso tudo, até porque o reino de Deus é esse fermento na massa. Sim. Né? Vai sendo jogado e esse fermento é que faz a massa crescer. Sim. Então, eu estou fazendo todo esse testemunho aqui porque eu preciso ressaltar o papel importante do diaconado permanente na Arquidiocese da Paraíba. Os diáconos de ontem... e os de anteontem e os de hoje, né? Aqueles que já estão com a meia-idade, aqueles que estão enfermos em casa, foram ordenados, mas logo em seguida veio uma limitação de saúde, uma limitação também psíquica, porque nós somos absorvidos também por esse mundo. Lamentavelmente não estão. Eu queria, inclusive, estender essa minha mensagem para eles, né? Temos diáconos nossos enfermos, lamentavelmente em cima da cama, doentinhos,
que quando assistem a missa pela televisão, assim eu recebo esses testemunhos, lacrimejam, né? Porque lembra do período da sua atividade pastoral. Homens que deram sangue, até, inclusive por paróquias como Santa Júlia, né? Que teve muitos diáconos presentes de forma muito colaborativa, né? A minha paróquia também de São José Operário, várias e várias paróquias. Então, eu gostaria, Nilcinho, de estender aqui a minha gratidão, né, aos meus irmãos diáconos aqui de João Pessoa e da cidade da Arquidiocese da Paraíba. Fazer uma menção muito importante. Nós somos muito bem acompanhados e queridos pelos nossos bispos. Dom Delcio e Dom Alcivan, né, são bispos que querem muito bem ao nosso ministério diaconal. Nos apoiam, nos escutam, né, também nos orientam, e eu acho que é momento também de agradecer, porque se o nosso ministério lá no primeiro século, nos primeiros séculos, é umbilicamente ligado ao ministério do episcopo, não é agora que vai ser diferente. O nosso arcebispo e o nosso bispo auxiliar sabem muito bem da nossa relação filial e de proximidade com o ministério dele. Também uma extensão aqui ao vigário-geral, ao padre Luiz Júnior, que também nos acompanha, ao padre Márcio, que é o coordenador de pastoral, mas, acima de tudo, né, a todos os meus irmãos diáconos. Eu acho que eu estou aqui apenas sendo digamos assim, uma voz muito pequena diante da grandiosidade da missão desses homens. E aí acho que você me perguntava como é que é conciliar isso com a família, né? Isso. O diácono também tem uma dupla ministerialidade. Ele não é um homem ordenado apenas para estar na comunidade paroquial, né? Daí, novamente, eu peço a compreensão. Tem alguns leigos que não compreendem bem, né? Veja só, minha gente, na igreja, o diaconado pode ser conferido a homens casados, né, e a celibatários. Então, aqueles que querem ficar celibatários, na perspectiva ou não, pode ficar celibatário permanente, ou depois receber o grau do sacramento da ordem, no grau do presbiterado, né? E homens casados. Então, quando vocês virem aí diáconos com as suas esposas e os filhos, não fiquem espantados, não. Meu Deus, o padre está casado, o padre está com uma mulher, que é aquilo, pelo amor de Deus. Não. Ô, Rickson, já pegando nesse gancho, né? Como é que é o acolhimento da igreja com as famílias de vocês? Porque, assim, o diaconato não é só da pessoa que recebeu a ordem. Exato. Né? Ele é da família, né? Exato. Como é que é esse acolhimento da igreja? Como é o relacionamento da igreja com a família de vocês, diáconos? Olha, os testemunhos que a gente tem recebido, eu acho que eu tiro a partir do meu próprio testemunho e também daquilo que escuto de muitos irmãos. O testemunho é muito positivo, né? Obviamente que o ministério diaconal, para ser exercido aos casados, precisa, inclusive, de uma carta da esposa autorizando, tanto no início do processo de formação como para a ordenação. A esposa também, se tiverem filhos maiores de idade, eles também precisam consentir, né? Não havendo o consenso da esposa nem dos filhos, o cidadão candidato não é ordenado, né? Essa é uma orientação também da igreja, da CNBB. Eu trago como referência principalmente o documento 96 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Existe do Brasil. Existem outras orientações também da Santa Sé, né? Da Congregação para o Clero, né? Mas esse é o documento mais referencial dos nossos bispos. Então, o acolhimento eu visibilizo como um acolhimento muito positivo. Agora, é bem verdade que a esposa, os filhos também participam desse ministério, né? Como um sustentáculo, como uma presença, mas não substitui o diácono. Sim. Né? O diácono é o marido, que foi ordenado foi ele. Sim. A esposa não foi ordenada com ele, não. Isso aí eu acho que é uma compreensão que tem que estar muito clara. Sim. Né? E aí, onde a gente vê, existem muitas famílias, muitas esposas, algumas exercem uma presença mais efetiva, né? Na paróquia, na comunidade, outras de forma mais discreta. Porque assim compreendem, não, peraí, o diácono é ele, não sou eu. Eu sou o suporte, eu ajudo, estou presente. E a igreja respeita essa realidade, né? Não é obrigatório necessariamente que a esposa esteja... Obviamente que seria muito bom, é salutar. É interessante, sugere-se, claro, não vamos dizer que seja ruim, né? Mas assim, não é
uma orientação obrigatória. Uhum. Né? O que se sugere, o que se aponta é que o candidato, por exemplo, que quer fazer o processo e depois de ordenado, por isso a concordância da família, para quê? Para que aquela família compreenda que aquele pai, aquele esposo, para além das atribuições familiares, ele tem também atribuições ministeriais na comunidade paroquial, mas não apenas ali. Veja, os extremismos, né? Sim. O diácono, ele também tem que ter essa, como diz a concepção aristotélica, virtus em médio, a virtude está no meio, né? Ou seja, é preciso contrabalancear. Se eu tenho uma dupla ministerialidade, o matrimônio e o sacramento da ordem no primeiro grau, eu tenho que saber de forma muito correta, pedagógica, didática, primeiro fazer a comunidade compreender. Né? Se a paróquia tem várias missas durante o dia, por exemplo, num domingo, estou contando coisas bem práticas aqui, né? Aí você vê o diácono presente numa celebração e não vê noutra. Né? Alguém diz, cadê o diácono? Estou contando isso porque eu já ouvi queixas desse sentido. Pode parecer uma mentira, mas eu já ouvi pessoas virem se queixar comigo. Diácono, na minha paróquia tem 2, tem 3, tem 1, e lá tem não sei quantas missas. Eu disse para essa pessoa, primeiro, se ele não está na outra missa, é porque o pároco deve saber, porque o pároco também tem que ter essa compreensão de que ele também tem uma família, Sim. de que ele também tem a sua atividade profissional. Ele é um professor, ele é um advogado, ele é um profissional liberal, ele é um engraxate, ele é o quê? Ele é o que quer que seja, né? Desde que seja uma profissão digna, que ele traga o seu sustento para a sua família. A gente até brinca entre nós, a gente não tem folga, a gente tem um final de semana que trabalha e já emenda com a segunda-feira, né? Mas é um cansaço que aí eu faço muito aquela oferta, um pouco daquela música, né? Que meu cansaço, me esqueci o trecho da música agora, que a outros descansem, né? Meu cansaço, que a outros descansem, bondoso amigo. Bom, me veio à mente agora essa música. Ou seja, a gente oferta um pouco esse cansaço nosso, porque há diáconos nossos que têm uma atribuição pastoral bem intensa. Graças a Deus, existe uma relação de muita confiança ali com o pároco, participa. Já outros de forma mais mediana, outros também um pouco pela idade, já vão com menos frequência. E suas limitações também. Suas limitações também de trabalho. Exato. Né? Então, por isso que eu chamo a atenção nesse sentido, de que se ele está numa celebração, não está noutra, é porque provavelmente naquela outra ele está com sua família, ou ele deve estar indo para um shopping, deve estar indo para a praia, deve estar tendo um lazer. Claro, ele tem direito, ele tem a sua família. Ser humano, tem sua família. Tem os seus filhos, tem a sua esposa. Então, é importante chamar a atenção disso, isso para os casados, viu, gente? Sim. Pelo amor de Deus, para aqueles que são casados e têm as suas famílias. Mas eu também preciso dar um testemunho muito bonito. Sim. De um modo geral, eu particularmente não tenho recebido queixas nenhuma nesse sentido. Existe um acolhimento muito espontâneo, muito bonito das paróquias aos diáconos, principalmente aos casados. Não tenho ouvido falar de cara feia, de cara troncha. Pelo contrário, né? Acontece até comigo também, né? Pessoas que me veem, colegas meus de trabalho que não sabem, que sabem que eu sou, mas nunca me viram. Porque onde eu estou no meu trabalho, eu digo. Sim. Olha, eu sou quando tem uma oportunidade, eu partilho, sou diácono, sou... tá bom. Aí quando me vê, digo, rapaz, tu é diácono mesmo? Eu tava mentindo, eu não tava mentindo, eu tava falando a verdade. Então, assim, se espantam. E eu acho bonito como isso cria uma relação né, de proximidade. Mas, para além dessas questões, eu preciso testemunhar que eu percebo muito, assim, escutando meus irmãos, no que eles me contam, de que há sim um acolhimento dos padres. Também, eu acho que um momento também de agradecer aos presbíteros, né? Como vocês também são importantes no nosso ministério. E vice-versa, viu? É importante também. Aqui e acolá existem talvez algumas situações um pouco difíceis, né? Não podemos também aqui ser muito Alice no País das Maravilhas, né? Mas são coisas que vão sendo construídas, que vão sendo, digamos assim, pinceladas. Mas eu posso trazer, assim, de um modo geral, de forma muito profunda, uma relação de respeito, de proximidade entre os padres e os diáconos e a comunidade paroquial, né? Os leigos, catequistas, que chamam o diácono para dar uma formação, que gostam da celebração do batismo que o diácono preside, do matrimônio que o diácono assiste. Que gostam da presença presença deles, na formação. Você sabe que nós temos
diáconos maravilhosos, né? Exato. E o testemunho que eu posso trazer é um testemunho muito positivo, meu irmão. Graças a Deus até aqui. Que bênção. Com algumas arestas, obviamente, mas que faz parte. O tempo não vá, digamos assim, construindo, né, relações positivas e boas. Ô Rinkson, nós já estamos chegando na parte final do nosso episódio, mas para a gente encerrar esse episódio, eu gostaria muito que você falasse do CAD, que é a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos, né? Isso. É uma comissão aqui na Arquidiocese da Paraíba, onde você atualmente está coordenador. Isso. O que é essa comissão? Que você explicasse para a gente como ela atua e qual a perspectiva dela para esse ano de 2026 aqui na Arquidiocese da Paraíba. Pois bem, o ano passado houve um processo eleitoral e fomos eleitos para coordenar o diaconado permanente, né? Temos uma coordenação aqui. Nós temos duas instituições. Nós temos a Comissão Arquidiocesana do Diaconado e temos a Escola Diaconal. Na Escola Diaconal, nós temos o Padre Luiz Júnior, o Diácono Vanderlan, e eu também que participo da coordenação, também o Diácono Zé Costa. No Diaconado Permanente, que é a comissão que coordena os diáconos propriamente, no ano passado houve a eleição no qual fui eleito para ser um animador, um coordenador, alguém que... Bom, a função da coordenação é exatamente congregar, animar, interagir, acompanhar os diáconos de um modo geral nas suas atividades pastorais, fazer essa ponte juntamente ao bispo, né, obviamente de diálogo com o bispo ou com os nossos bispos aqui no caso, que são 2, não é? Junto também com os demais presbíteros, com os leigos, os agentes de pastoral. Você me permite até dizer rapidamente uma coisa, o laicato também é muito importante nessa relação com o diaconato. Até porque a força viva da igreja é o laicato, né? A gente não pode deixar os leigos são fundamentais também no ministério diaconal. Então, nós também estabelecemos essa relação junto com os leigos. Então, é mais na perspectiva de congregar, de interagir, de organizar as reuniões, né? Os nossos encontros, momentos celebrativos e também encaminhar as demandas, né? Situações, transferência de um diácono para uma comunidade ou outra, situações também que acontecem. Então, esse elo de comunhão, né? Que a coordenação, junto à Comissão Regional dos Diáconos, com sede aqui em Recife, na CNBB, no Regional Nordeste 2, e também a Comissão Nacional dos Diáconos, né? Que tem sede lá na capital federal, em Brasília, que é próxima, inclusive, também à CNBB. Nós temos um organismo regional que nos congrega também e temos um organismo nacional, né, que também nos congrega. Ô Rinkson, você falou da escola diaconal. A perspectiva para a escola diaconal abrir vagas é um edital, não é isso? É lançado um edital. Como que está esse processo? Tem perspectiva aqui na Paraíba para a próxima turma? Nós encerramos agora, recentemente, praticamente uma turma que começou em 2019, né, 18 para 19. Dom Delson, ele reabriu a escola diaconal, que passou alguns anos, digamos assim, um pouco parada, né, deu um tempo, e foi reaberta depois de muito diálogo, de muita conversa e de sensibilidade do nosso arcebispo, que também estava chegando à arquidiocese naquela época. E ele muito prontamente nos acolheu e reabriu. E aí foi acolhido um grupo considerável de diáconos, né? Pessoas que vinham de vários processos de anterior, que tinham sido paralisados, pessoas que começaram do zero, enfim. E aí praticamente a turma findou, né? Nós temos, eu acho que 1 ou 2 ainda que estão em processo de discussão e em vias de ordenação, essas coisas todas. Aí a questão da possibilidade de abertura de uma segunda turma, né? Isso está sendo discutido com Dom Delson, né? Ele se mostrou muito sensível e muito positivo. Existe, inclusive, um grande desejo dele de que, na perspectiva de se abrir uma nova turma, também fossem indicados candidatos das regiões forâneas do interior da arquidiocese, né? Nós temos uma carência e uma necessidade também da presença de diáconos nas foranias, no Agreste, no Vale do Mamanguape, na Várzea, né? Eu acho que é até um convite também
Da mesma forma que a paróquia, o padre, ele acompanha o candidato ao seminário para o presbiterato, é muito importante também que o pároco e o candidato, de forma, uma simbiose entre os dois, mas que o pároco também acompanhe, perceba os sinais, a vocação de candidatos na sua paróquia, fundamentalmente por uma questão de necessidade nossa hoje, nas foranias do interior. Existe um desejo de Dom Delson, né, de que a gente acolha candidatos daquelas regiões, porque há uma necessidade Sim. muito grande. Não é que esteja excluindo João Pessoa e a região metropolitana. Então, assim, eu não posso te dizer agora concretamente a perspectiva de que vai se abrir um edital daqui a 1 mês, 2 meses. Sim. Né? Está sendo discutido. Sim. Existe uma sinalização positiva, sim, tá? Mas isso ainda está em fase de discussão com o Dom Delson e conosco, da comissão, tanto do diaconato também como a comissão da escola diaconal, com o padre Luiz Júnior, diácono Fondelano, diácono Zé Costa, né? Nós estamos discutindo de forma muito cariosa, muito criteriosa também. Nós sabemos que há muitos candidatos, né, que sempre nos procuram nas paróquias, a mim, aos diáconos da coordenação, ao próprio bispo, ao vigário-geral, estão sempre perguntando a gente, né? E a gente coloca o seguinte, olha, primeiro espaço, a primeira pessoa que você precisa manifestar o desejo da caminhada para o diaconado não é nem a gente, é o seu pároco. É o padre da sua paróquia. Você já conversou com o seu pároco? Com sua família? Com a sua esposa? Se os seus filhos forem muito pequenos, tudo bem, mas se já forem grandes. São os primeiros espaços. E também com a comunidade paroquial. A comunidade, o pastor daquela comunidade e a família. São os primeiros espaços, porque o que é que acontece? Essas realidades, deixa eu falar aqui numa linguagem bem internetica, sei lá, precisam estar interconectadas para que quando você começar o processo e chegar à ordenação, tudo isso esteja numa relação de proximidade. Ah, mas mudou o pároco, que é muito comum mudar o padre de uma paróquia no interstício ali do processo formativo. Mudou o padre, mudou. Então, aquele que chega, o anterior precisa, olha, aqui tem um candidato ao diaconado, está se preparando. E, gente, isso precisa estar presente, até porque não é uma orientação minha, é uma orientação da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, das orientações da Santa Sé para o diaconado, ou seja, essa relação família-comunidade e o candidato. Você manifestando isso ao seu pároco, você tem que dizer, eu queria que o senhor me acompanhasse. É o pároco que vai perceber os sinais, os não sinais, tem que ter também a sinceridade de chegar para o candidato, num dado momento, e dizer, meu irmão, eu percebo que eu acho que você não tem vocação para esse ministério. Você continua muito bem servindo como um bom leigo nos grupos, nos movimentos. Mas para o diaconado já é uma realidade mais complexa. Agora, tudo isso precisa ter uma relação de proximidade. O candidato que apenas vem dizer para a gente, desculpe a minha sinceridade, não é muita coisa. Você tem que dizer primeiro para a sua família, primeiro a Deus, né, na sua oração. Sim. Pedir que o Espírito um Santo chamado, é uma vocação. Claro, é esse chamado, Senhor, que o Senhor faz a mim, eis-me aqui, estou me colocando me ajude, me ilumine. Depois a sua família, né? A sua esposa, ter um certo tempo de caminhar. É muito importante também que a comunidade paroquial também dê esse testemunho do candidato. Que o candidato não seja um candidato de mas da comunidade. A comunidade, não, aqui nós temos fulano, de fato, nós queremos, nós desejamos, ele será o nosso, desculpa dizer assim, o nosso diácono, né? Porque diácono é para a igreja, isso. Mas eu acho bonito quando a comunidade também assume isso, né? E a gente tem prazer, tem orgulho em dizer, não, que coisa boa. Eu recebo isso. Eu vou fazer palestras, celebrar nas comunidades. Rinkson, está aqui fulano, o nosso futuro diácono, né? A pessoa fica, como dizia lá no interior, fica ancha, né? Fica feliz, fica contente. Eu acho que isso é bonito. Sim. São sinais interessantes. Mas é aquela coisa, precisa estar ligado à comunidade, o conselho paroquial, as lideranças, o pároco, a família, porque é uma vocação muito específica. Olha que coisa interessante. Você ordena na perspectiva também de que a sua família esteja junto nessa caminhada. É a dupla ministerialidade. Gente, é um ministério muito bonito na igreja, sim, né? É a graça do Espírito Santo que sopra, que aponta essa necessidade e que a igreja muito, muito sabiamente recomeçou, digamos assim, isso lá a partir do Concílio Vaticano II. Então,
Assim, fechando esse raciocínio, eu não posso aqui dizer quando, data nem hora, mas posso dizer que já está se encaminhando, obviamente, e em momento oportuno o arcebispo, junto com a comissão, deverá trazer algum comunicado oficial sobre isso. Que maravilha. Deus queira Só que não posso dizer se é este ano, se é o ano Sim. que vem, né? Se é no meio do ano, se é na véspera de Natal, se é no dia da Copa do Mundo, né? Quando o Brasil ganhar, enfim, pelo amor de Deus, para depois não fazer recorte aqui, olha, o Diácono Higson já está para sair. Peraí, calma. Está em processo, né? Estamos em processo de discussão. Mas também eu acho que é importante. Os párocos que estão nos ouvindo, os candidatos que vão com certeza assistir isso daqui, não deixem essa chama apagar no coração de vocês. Né? Você tem um desejo, meu irmão, de fazer a caminhada para o diaconado permanente? Mantenha em oração, em proximidade com a sua paróquia, com o seu pároco, com a sua família. E chegando o seu momento, com certeza, aquele dia maravilhoso da ordenação, com certeza chegará para você. Há outro ponto importante, que é o discernimento, né, Higson? Discernimento. Discernir é fundamental. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas, dizer um pouco do Apocalipse, né? O que o Espírito Santo quer dizer para a gente. Porque, às vezes, existe também um pecadilho nosso, né? Achar que o ministério é apenas aquela empolgação de estar no altar. E aí, o que é que acontece? O cidadão se ordena, aí entra também num processo de certa frustração. Sim. Meu Deus, eu pensei que era só isso. Mas não é isso, né? O ministério do altar, como diz o arcebispo Rino Fisichella, que recentemente meditou junto ao Papa Francisco, agora no Jubileu dos Diáconos, que aconteceu no ano de Jubileu da Esperança. Um diaconado que aponta não para o altar, mas para o mundo. Né? Nós somos ordenados na perspectiva do altar para o mundo, e não o contrário, porque o ministro próprio ali do altar é o presbítero e o bispo, e sim, por conta da função, do caráter que eles recebem, né? Imprimido no dia da sua ordenação. Eles são ungidos aqui na mão e na cabeça. Né? O bispo na perspectiva, porque ele recebe a plenitude do sacerdócio. Então, o que eu quero colocar eu acho que, às vezes, quando falta esse discernimento, aí o candidato vem de uma realidade, até chega a se ordenar. Né? Porque, assim, gente, olha, não é mentira. Essas crises existenciais, intrapsíquicas, Sim. que atingem o mais rico e o mais fraco, também chega também até nós. Diáconos, presbíteros e bispos. Né? Sim. E se você não tiver primeiro, outra coisa também, Nilson, que eu já ia esquecendo, um amadurecimento humano e psíquico. Sim. Né? Muito forte, né? Do cidadão e da pessoa que se propõe a viver um ministério como esse. Sim. Né? Humano afetivo também. Né? É importante, não estou querendo aqui dizer que o cidadão tem que se ordenar com 2 asas de anjo atrás. Né? Botar 2 asinhas de anjo e sair voando. Não é isso que eu estou querendo colocar. Essas palavras minhas aqui são orientações da própria Conferência Nacional dos Bispos, nas orientações para o diaconado permanente. Da mesma forma que para os presbíteros, é preciso observar também essas questões humana, afetiva, psíquica, para o diaconado permanente. Eu acho que até um plus a mais. Por quê? Porque você tem alguém que vem de uma realidade familiar, é o camarada, digamos assim, numa linguagem bem Roberto Carlos, né? É o camarada que, além de estar no altar, está no mundo, está no trabalho, está na profissão, é o engenheiro, é o advogado, está no fórum, está na feira, está na farmácia. Como você diz, é do altar para o mundo. Exatamente. Fora, para a missão. Você já percebeu como esse ministério é rico, não é? E é ali que o camarada é chamado a dar aquele testemunho. Mas, enfim, com certeza, eu acho que o discernimento que você tocou é muito importante. E só para a gente finalizar, Higson, você falou, pode ser casado. Se casado, tem algum critério? Tempo de casamento? Olha, existem algumas orientações mínimas, assim. Um mínimo de 5 a 10 anos de casado. Entre 5 e 10 anos de vida matrimonial. Engajamento pastoral na vida da paróquia. Não pode ser um candidato que esteja apenas começando agora na vida paroquial. Né? E porque, de repente, cria uma relação de proximidade com o pároco, já vai logo mandar para ser diácono. Não é preciso ter acho que o próprio candidato também deveria ter essa consciência. Não, padre fulano, peraí, eu acho que eu não me acho preparado agora, estou começando agora, calma. Né? Então, um tempo de vida matrimonial entre 5, quem sabe 10 anos, um mínimo de 5 anos. Para a ordenação, no caso do diaconado permanente,
né? Para homens casados, a igreja orienta um mínimo de 35 anos de idade, né? Para a ordenação. E para os que vão ser celibatários é diferente? Para os que vão ser celibatários, pode ser com alguns anos a menos. Tá. Né? Tem até dioceses que aceitam até com 25 anos de idade, para os celibatários. Mas algumas dioceses, outras com 30, outras exigem até, fixam, por exemplo, os 35 anos, tanto para um como para outro. Isso vai de acordo com cada diocese. Para os celibatários pode ser um pouco mais novo, mas para os casados, no mínimo 35 anos de idade. Vida paroquial, mínimo de 10 anos de vida matrimonial, engajamento pastoral, né? Elementos de natureza humana, afetiva, psíquica, que devem ser acompanhados nessa perspectiva, uma realidade matrimonial, profissional também, de certo modo, estável, né? Não confunda aqui estabilidade com você que foi aprovado no concurso público, não é isso? Não é isso. É estabilidade do ponto de vista profissional. Você pode ser um profissional da iniciativa privada, Sim. um autônomo, que eu quero colocar a estabilidade do ponto de vista da relação de trabalho, porque a própria manutenção do diácono permanente é fruto do seu trabalho. Não é a igreja que mantém o diácono permanente. Acho que é bom deixar isso claro, né? Uhum. A igreja pode dar uma colaboração de custo, uma ajuda de custo, mas isso é depois de ordenado, isso aí é um diálogo de você com o pároco, mas pelo direito canônico, aqueles que se ordenam casados, eles vivem a partir da sua realidade profissional. Perfeito. Né? Então, são esses critérios mais gerais, mas com certeza, quando for publicado o edital aqui na Arquidiocese, caso seja publicado esse ano, enfim, os detalhes virão de forma muito minudente, né? E cada candidato, mas no geral é um pouco esse caminho aí. Que maravilha. Meu amigo Rinkson, que alegria ter você aqui conosco nesse episódio. Eu digo uma coisa, eu quero marcar com você já uma próxima vinda, porque a gente tem tanta coisa ainda para conversar, que a gente pode conversar aqui. Mas eu queria que você explanasse aí o convite para o próximo dia 7 de fevereiro. Né? Tem uma formação aí com o senhor. No próximo dia 7 de fevereiro, às 9 da manhã, na livraria Paulus, né? Sim. Que patrocina aqui. Olha aí, vai aparecer aí na telinha para vocês. O programa, nós estaremos com uma formação sobre a campanha da fraternidade, né? Que maravilha. Fraternidade e Moradia, com o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever pelo link que está no Instagram da Paulus, ou também pode chegar lá pessoalmente, né? Próximo sábado, dia 7 de fevereiro, às 9 da manhã, ali na próxima Igreja da Misericórdia. Estaremos lá ministrando essa formação. Vai ser um prazer, uma alegria contar com a presença daqueles que puderem estar lá conosco na livraria Paulus. Quero agradecer aqui o convite lá da direção, né, da Paulus, mais especificamente quem me convidou, que é o meu amigo e irmão, né, que conheço também de muito tempo, lá da paróquia do Jardim Aeroporto, Marcos, né, que é o funcionário lá da Paulus. Ele foi quem me convidou. É um grande catequista, Marcos. Quero mandar aqui um abraço para ele, para sua família. E também para os demais, Ana Paula, né? Que é o pessoal lá da Paulus, enfim. Patrício. Antenor. Patrício foi contemporâneo, se eu não me engano, acho que é ele. Foi contemporâneo meu no seminário. Nós estudamos em turmas diferentes. Ele estava na teologia, eu acho que eu estava na filosofia. Um abraço ao Patrício. Então, quem quiser se fazer lá presente, sábado, dia 7/2, às 9 da manhã, né? Que maravilha. Lá na Paulus. Eu já estou com a roupa de ir. Já vai? Com certeza, estarei presente. Não, você vê, viu? Estarei presente. Pois meu amigo, e a Paulus, como nossa parceira, rapaz, ela traz aqui para você uma lembrancinha, certo? Rapaz, gratidão à sua participação. Obrigado, rapaz. Todo convidado que vem aqui, quando recebe, eu digo, eu sou feito criança. A gente tem que abrir presente na hora. Vamos mostrar esse presente que a Paulus trouxe para o nosso amigo Rinkson. Eu tô com medo até de rasgar o selo. Mais uma vez, agradecimento bonito, rapaz, aqui. ao nosso parceiro, a Paulus, João Pessoa. Obrigado a Paulus. Né? Que sempre aqui engrandece o nosso podcast. Também a Escola de Saberes. Então, muito obrigado a vocês que apoiam. Olha aí. Né?
Olha aí. Uma estrela de nome Carlo, é o Carlo Acutis, né? Deixa eu aqui botar para essa câmera aqui, ó. Aqui a Ó, câmera. que maravilha. É o santo de calça jeans. É, rapaz, Esse aí. é o santo que tá fazendo muito sucesso, né? É o santo Carlo Acutis, né? Jovem, padroeiro da internet. É. Né? Pois bem, Os recentemente comunicadores aí adoram. canonizada, né? Bárbara Buffett. Que né? maravilha. É autora, uma estrela de nome Carlo. Obrigado, viu? A Paulus Livraria. Livro da linha editorial da Paulus. Você que foi essa semana lá, você vai adquirir esse livro com 10% de desconto. É mesmo? Esse e todo Coisa boa. material da linha da editorial da Paulus, tá bom? Só botar aí seu celular, a câmera do seu celular no QR Code que está na sua telinha e colocar Santa Júlia 10, tá bom? Muito obrigado a Paulus, um forte abraço para todos os meus amigos da Paulus aqui em João Pessoa, Ana Paula, Patrício, Antenor, todos os colaboradores. Mais uma vez agradecer à Escola de Saberes também por estar aqui conosco, Escola de Habilidades Humanas para pessoas típicas e atípicas dos 7 aos 17 anos. Então, papai e mamãe, aponta aí seu celular no QR Code em sua telinha, que você vai diretamente para a central de atendimento. Você pode agendar a sua visita. Também pode conhecer a Escola de Saberes, também no Instagram, Escola de Saberes JP. Tá bom? Muito obrigado. Rinkson, meu irmão. Meu amigo, uma alegria. Muito obrigado. estar com Uma você satisfação aqui. Prazer. recebê-lo. E para a gente encerrar o nosso programa, que o senhor pudesse dar uma bênção para quem está nos acompanhando, seja de casa, do carro, no trabalho, o senhor possa abençoar. Muito bem, vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Ele esteja sempre conosco, nos dando a sua graça e a sua bênção. Eu acho que nada melhor do que invocar também a proteção da Sempre Virgem Maria, a nossa mãe, para que ela continue nos acompanhando e sendo para nós essa protetora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro de um sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro de um sumo bem. Que Deus Todo-Poderoso, Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre nós as suas bênçãos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nilcinho, obrigado. Deus lhe abençoe. Obrigado, meu amigo. E para você que acompanhou o nosso episódio com o diácono Rinkson Toledo, muito obrigado e aguardo vocês no próximo episódio. Compartilha, comenta e vamos evangelizar, comunicar a esperança juntos. Um forte abraço e que pela intercessão de Santa Júlia, Deus abençoe a todos. Até logo.